Seja bem-vindo ao Somatize, eu sou a professora Edna e agora eu vou fazer um vídeo de derivadas parciais de uma função. Quem me pediu esse vídeo foi o Wagner Soares. Então vamos lá, muito interessante esse seu pedido, Wagner. Meu canal está mudando um pouco o que as pessoas pediam. Tinha um nicho um pouco mais de ensino fundamental, agora está indo um pouco mais para o ensino superior. Isso é muito bom, né? Então, estão pedindo muito vídeo de derivada, muito vídeo de integral, muito vídeo de EDO e estamos aqui para fazer o que vocês estão pedindo. Então, já vou pedir para você, se você não é inscrito, Wagner, se inscreve, por favor, e compartilhe com a sua turma, compartilhe com seus amigos para ajudar a gente a crescer e fazer mais vídeos para vocês. Combinado? Então, vamos lá. Derivada de segunda ordem para essa função. Seno de 2x mais cosseno de 3y. Então, ô Wagner, para eu chegar nas derivadas de segunda ordem, primeiro eu tenho que fazer a derivada primeira, né? A derivada de primeira ordem, para enfim derivar depois a derivada de primeira ordem uma segunda vez. E aí eu vou ter 4 derivadas. Primeiro eu vou derivar a primeira ordem em relação a x e em relação a y, ponto. Quando eu for para a derivada de segunda ordem, esse em relação a x eu tenho duas possibilidades. Ou eu derivo em relação a x ou eu derivo em relação a y. Mesma coisa vai ser com a y. Ou eu derivo em relação a x ou eu derivo em relação a y. Então, portanto, eu vou ter 4 derivadas parciais de segunda ordem. Então, vamos lá fazer as 4. Primeiro, eu vou derivar em relação a x e em relação a y, a derivada de primeira ordem. Bom, lembrando que a derivada do seno é simplesmente o cosseno. Então, derivada de seno de x, cosseno de x. E a derivada do cosseno é menos seno de x. Então, isso a gente encontra na tabela das derivadas, tá? Então, seno de 2x. A derivada de seno de 2x vai ser cosseno de 2x. Com um detalhe. Só quando é x, né, seno de x, a derivada é cosseno de x, ponto. Toda vez que eu tiver mais do que x aqui dentro, um x ao quadrado, um 3x mais 1, qualquer outra coisa que não seja simplesmente uma letra, que é o caso aqui, eu tenho o dobro da letra e não só a letra, o que a gente vai fazer, Wagner? Regra da cadeia para a derivada. A gente vai fazer a derivada do seno vezes a derivada do que está aqui dentro. Sempre assim, tá? Isso vai ser no ln, vai ser no e elevado a 2x, enfim. Toda função né, que eu tiver a parte de trigonometria, essa parte de essa parte de ln, de logaritmo, eu vou usar essa regra da cadeia, tá? Até mesmo com funções polinomiais. Se eu tiver uma base que não seja simplesmente um x, for uma expressão elevada a alguma coisa, eu vou fazer a regra da potência, porém com a regra da cadeia. Então, eu vou fazer a regra derivada do seno vezes a derivada do que está aqui dentro. A mesma coisa vai acontecer com o cosseno. Na hora que eu for derivar, vou fazer a derivada do cosseno vezes a derivada do que está dentro ali do cosseno. Então, vamos lá. Derivada de seno de 2x. Então, eu vou fazer primeiro a derivada em relação a x. Então, vamos lá. Vou escrever aqui, ó, fx. Vou fazer de verde, não. fx. Então, derivada em relação a x, Wagner. Eu tenho que entender o seguinte, o y para mim é uma constante, tá? Na hora que eu estou derivando em relação a x, o y é uma constante. Então, ó, cosseno de 3y, aqui só tem y, então isso é uma constante. E a derivada da constante, você já sabe que é zero. Então, para essa função, na hora que eu derivo em relação a x, essa parte, a derivada de cosseno de 3y vai dar zero, ou seja, eu vou ter só cosseno, eu vou derivar só o seno de 2x, ok? Então, derivada de seno de 2x, como eu disse, derivada do seno é o cosseno, sempre você vai repetir exatamente o que está lá dentro, então cosseno de 2x, e vezes a regra da cadeia, derivada do que está aqui dentro. Derivada de 2x, regra prática, 2. Então, vezes 2, certo? O ideal é que esse 2 fique aqui na frente, para que nós não... tem alunos que fazem, então, 2x vezes 2, 4x. Não. A derivada, então, primeiro em relação a x, é 2 cosseno de 2x. Então, eu vou passar a colocar esse número sempre na frente. Combinado? Então, 2 cosseno de 2x. Fiz a derivada primeira em relação a x. Agora, eu vou fazer a derivada primeira em relação a y. Então, deixa eu mais ou menos dividir aqui. Derivada primeira em relação a y. Wagner, agora o seno de 2x para mim aqui é uma constante. Derivada da constante é zero. Então, a derivada daqui vai dar zero. Eu vou me preocupar só com a derivada de cosseno de 3y. Derivada do cosseno menos seno.
Então, é menos seno de 3y. Regra da cadeia, vezes a derivada do que está aqui dentro. Então, vezes 3. Então, como eu comentei, vou colocar o número na frente. Menos 3 seno de 3y. Certo? Pronto. Fiz as derivadas de primeira ordem. Agora eu vou fazer de segunda ordem, ou seja, eu vou pegar exatamente isso que eu achei e derivar de novo. Agora em relação a x e depois em relação a y. Então vamos lá. Vou fazer de vermelho agora para mudar. Então, vou fazer primeiro a derivada de segunda ordem em relação a x. Então, fxx. Pego essa derivada e derivo novamente em relação a x. Cuidado que esse 2 aqui na frente, ele vai manter, né? Derivada de 2 vezes o seno, vai ser 2 vezes o cosseno, tá? Isso não vai alterar. Quando a constante está multiplicando, eu não vou falar que a derivada da constante é zero. Nesse caso aqui eu tinha comentado porque a constante estaria somando. Nesse caso o 2 está multiplicando, eu vou manter. Então, essa derivada vai ser 2, derivada do cosseno de 2x, menos seno de 2x. Regra da cadeia, vezes 2, como eu comentei. Então, derivada daqui de dentro, de 2x, 2. Então, para finalizar a minha resposta, derivada parcial em relação a x, 2 vezes 2, e tenho menos, então é menos 4 seno de 2x. Então, essa aqui é a resposta, a primeira resposta que você quer. Você quer as 4 derivadas parciais de segunda ordem. Primeiro, a derivada parcial de segunda ordem em relação a x. Tá aqui. Vamos fazer agora a derivada parcial em relação a y. Saindo daqui novamente. Então, ó, vou colocar para cá. Derivada agora, a primeira foi em relação a x e a segunda vai ser em relação a y. Ou seja, eu vou pegar essa daqui e derivar em relação a y. E aí, essa é fácil. Wagner, tem y escrito aqui em algum lugar? Não. Então, significa que ali é uma constante. Como eu estou derivando em relação a y, eu só enxergo como uma constante. E derivada de constante é quanto? Zero, exatamente. Então, a derivada de segunda ordem em relação a y, sendo que a primeira foi em relação a x, vai ser zero. Então, tá aqui a sua segunda resposta. Vamos para o lado de cá. Agora, vamos explorar a derivada primeira em relação a y, fazendo agora em x e em y também. Então, vamos lá. Vou fazer, ó, primeiro em relação a x. Então, eu vou pegar a derivada primeira que está em relação a y e derivar agora, fazendo a derivada de segunda ordem em relação a x. Bom, mesma coisa que eu acabei de falar aqui, Wagner. Você tá vendo x aqui em algum lugar? Não. Então, se aqui não tem x, é como se eu estivesse vendo uma constante. E a derivada da constante é zero. Então, Wagner, olha aqui, derivada da constante é nula. Então, sua terceira resposta está aqui. Falta agora a segunda derivada em relação a y também. Então, falta f, y. Então, nós vamos pegar isso aqui e derivar de novo em relação a y. Lembrando que o menos 3 você repete, ele vai junto. Então, aqui vai ficar menos 3 vezes derivada do seno de 3y. Derivada do seno, cosseno. Então, cosseno de 3y. E regra da cadeia, Wagner, vezes a derivada daqui de dentro, 3. Então, para finalizar, fy vai ser menos 3 vezes 3, menos 9, cosseno de 3y. E acabo, Wagner, de responder a sua última pergunta. Então, tá aqui as derivadas parciais de segunda ordem desta função. Eu espero muito que você tenha gostado e, como eu já te pedi, compartilhe com seus amigos, ajuda a gente a crescer que eu faço mais vídeos para vocês. Combinado? Um super beijo, Wagner.